Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar essa apresentação apenas contando uma breve história de infância minha. O amor pelo áudio, pela reprodução sonora sempre me fascinou. E com isso, eu sempre fui atrás de equipamentos legais, alguma coisa que chamasse minha atenção. E algo que me chamou bastante atenção seria os sons reproduzidos por cinema. E querendo fazer minha vontade, uma vez meu pai me deu um sistema desse tipo. Era um home theater. Não era uma versão muito top de linha ou algo do tipo. Porém, era um home theater com 5 caixinhas, aquele sistema 5.1, que ao fazer a instalação, aquilo me decepcionou. Por quê? Eu, como a maioria do pessoal público consumidor desse tipo de produto, não posicionei as caixas de maneira correta. Então, eu não tive aquela sensação de estar preso dentro de uma cena sonora ou de estar ouvindo uma cena sonora, pelo menos do modo em que ela foi feita para ser reproduzida. Por quê? As caixas têm funções, têm posições exatas para ser colocadas e a maioria das pessoas não utilizam esse tipo de sistema de maneira correta, ou seja, posicionam as caixas da maneira que acha mais confortável esteticamente, ou faço igualzinho eu fiz, coloquei todas as caixas em cima da estante, ficou bonito, claro, eu tinha 5 caixas de som em cima da estante e aquele som de cinema, porém ele não me dava aquela impressão de cinema. E ao adentrar em uma loja de eletrodomésticos, tem sido bastante difundido e buscado a venda pelas caixas do tipo soundbars. Esse sistema também é capaz de reproduzir um som espacial, ou seja, tentar trazer para o ouvinte a sensação de estar imerso em uma cena sonora. A maioria desses sistemas, os mais robustos, utilizam, por exemplo, as reflexões de superfícies para que sejam feito aquela sensação de som vindo das laterais. Outros sistemas também usam as reflexões da superfície superior para trazer a impressão dos canais traseiros. E assim, também é possível reproduzir aquele tipo de sistema de áudio 5.1. Claro, esse sistema analisa o seu ambiente e acaba fazendo toda a configuração baseada no seu ambiente. Por isso, não traz mais aquele problema de ter que posicionar as caixas corretamente. E como pode-se ver, a maioria das séries, filmes que já são gravados e transmitidos, por exemplo, em operadoras de streaming, a própria TV pretende mudar o seu sistema para um tipo de áudio desse tipo. Isso faz com que esse sistema passe cada vez mais a ser procurado e ser oferecido para o público. E com isso eu fico pensando que como a gente pode avaliar esse sistema, não só em relação à qualidade de som, mas o quanto de impressão espacial ele traz para o seu espectador. E isso serve como base para a minha proposta de trabalho de doutorado. E a partir de agora, eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Avaliação da Imersão Sonora em Sistemas de Áudio Espacial por Potenciais Evocados Auditivos. Eu me chamo Douglas Henrique Siqueira Abreu, o meu orientador é o Bruno Sanches Mazieiro, e este trabalho está dividido em pequenas etapas, que seria uma revisão básica sobre as técnicas de reprodução de áudio espacial, os métodos de avaliação, a percepção humana acerca de um evento sonoro, um pouco sobre os objetivos do trabalho, vou explicar também a metodologia, as realizações que já foram feitas sobre o trabalho e um pouco sobre o cronograma a ser apresentado e como eu posso finalizar este trabalho. Portanto, eu gostaria de apresentar a vocês como o termo Spatial Audio vem sido trabalhado dentro da área de pesquisa no Brasil. Como pode-se notar, a partir dos anos 2000, o crescimento das publicações acerca do tema áudio espacial ou Spatial Audio vem crescendo, e isso vem se tornando cada vez mais comum no cenário de publicações científicas. E foi então, a partir do ano de 1877, quando o Alexander Graham Bell inventou o fonógrafo, que um sinal de áudio pôde ser gravado e reproduzido posteriormente. E a partir daí, a indústria musical, a indústria de áudio, vem acompanhando a evolução de toda a tecnologia mundial, inclusive em tecnologias voltadas à realidade virtual e realidade aumentada. Para que você possa entregar a um espectador uma cena de áudio, essa cena deve ser gravada. No caso dessa figura, apenas possuindo um manequim responsável por uma gravação binaural ou também um arranjo de microfones responsável por uma captura de áudio espacial. Então, uma cena sonora complexa pode ser gravada, mas essa cena também pode ser feita de forma virtual, ou seja, você pode simular ambientes
simular posições de fonte sonora e a partir daí a gente pode criar uma cena sonora virtual, inclusive contendo informações de espacialidade. Quando você cria uma cena sonora ou você grava, o próximo passo é realizar a codificação dessa cena, ou seja, você deve codificar essa cena em um formato que possa ser reproduzido por um sistema posteriormente. No caso, a Ambisonics utiliza uma codificação baseada em harmônicos esféricos. Então, com o sinal devidamente gravado e codificado, o próximo passo é a audição, ou seja, você deve entregar para um espectador de forma que aquela cena possa ser reproduzida o mais fielmente onde ela foi gravada. Então, essa reprodução sonora pode ser feita por um arranjo de alto-falantes e também pode ser feita por fone de ouvidos. E assim, completa a cadeia da parte de gravação, codificação e reprodução de cena sonora. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de reprodução de áudio espacial. É importante falar sobre as técnicas IBEP e MDEP. Essas técnicas trabalham baseadas na variação de amplitude por um conjunto de 3 caixas. Então, no caso da VBEP, trabalha um conjunto simples de 3 caixas, alterando o volume entre elas e assim trazendo aquela sensação de localização de fonte sonora. O MDEP possui a mesma premissa, só que consegue trabalhar com múltiplos conjuntos de alto-falante e assim reproduzir uma cena sonora mais complexa. Já a técnica Ambisonics, fazendo uma pequena analogia, você considera que você está no centro de uma esfera, que seria um conjunto de alto-falantes. Esse centro é denominado uma área de sweet spot e você consegue reproduzir dentro daquela área toda a sensação de você estar imerso em uma cena sonora. Ou seja, você pode posicionar o microfone no centro de uma cena sonora, gravar. Então, ou seja, a informação é gravada de fora para dentro. E posteriormente você consegue fazer aquela mesma reprodução nessa área sweet spot como se você fosse aquele microfone. Então, a técnica Ambisonics tem sido bastante utilizada atualmente. Não é uma técnica nova, mas de uns tempos para cá está sendo bastante difundida. E ela trabalha com o sistema de codificação baseado em harmônicos esféricos. Outros modelos que merecem destaque é o modelo utilizado pela Soundbars, que trabalham baseados em técnicas de beamforming para utilizar reflexões de superfície e assim criar um ambiente de áudio espacial, e também a técnica de Wavefield Synthesis, que ganhou destaque nos anos 2000, porém, graças à sua grande demanda de recursos como alto-falantes e processamento, ela se tornou um pouco obsoleta. E daqui em diante, eu vou entrar um pouco no assunto sobre os métodos de avaliação. Esses métodos de avaliação envolvem pessoas, ou seja, testes subjetivos e também testes objetivos. O primeiro tipo de teste a se destacar é o teste subjetivo, ou seja, é baseado na percepção humana com a resposta a um questionário baseada na subjetividade, ou seja, no que aquela pessoa que participou como avaliador de um teste achou. Para que esses testes se tornem válidos, é necessário um número elevado de avaliadores. Isso demanda um alto custo financeiro. Quando se fala da avaliação subjetiva, foi notado que até o ano de 2014 não existia um padrão específico acerca de termos utilizados nos questionários. Portanto, Alexander Lindahl e seus colegas desenvolveram um dicionário que possui 48 descritores com termos da área de áudio. Esses descritores foram escritos na linguagem alemã, porém traduzido pelos próprios desenvolvedores para o inglês. Foi um conjunto de pessoas que atuam na área e assim eles buscam padronizar todos os tipos de testes realizados de forma subjetiva para avaliação de áudio espacial. E eles fornecem também subsídio para que vocês possam criar uma bateria de testes e treinar pessoas que vão participar dessa bateria, ou seja, fornecendo exemplos de áudio degradado e áudio comum. E assim a pessoa consegue identificar algum tipo de efeito. Neste caso, eu trouxe como exemplo um áudio degradado por Combi Filter. Examples for comb filter-like effects. First, you hear the untreated version, which will then be followed by one or more treated versions. Example number 1. Example number 2.
Example number 3. Wie die Sterne des Himmels, wie die Sterne des Himmels. Example number 4. E agora, eu vou falar um pouco sobre os métodos de avaliação objetivos para áudio espacial. E assim como na maioria das áreas de pesquisa, as técnicas de aprendizado de máquina vêm ganhando destaque. Os autores trabalham no campo pessimista da avaliação subjetiva, ou seja, utilizam respostas feitas por voluntários, por participantes de teste, de forma subjetiva, para treinar modelos de aprendizado de máquina. Alguns outros autores também trabalham com os derivados de uma recomendação chamada Perceptual Evaluation of Audio Quality. Essa recomendação baseia na percepção humana para avaliar a qualidade de um áudio, e ela é voltada apenas para sistema com um simples canal. Portanto, quando a gente trata de áudio espacial, é claro que essa ferramenta não seria válida, mas ela pode ser utilizada como base para avaliar a qualidade de áudio em conjunto com outras técnicas para avaliar a localização de fontes sonoras. Isso tem sido a premissa básica de alguns autores que têm publicado trabalhos recentes. E agora, eu vou falar um pouco sobre a percepção humana e os procedimentos eletrofisiológicos. Como destaque, eu trago o exame denominado potenciais evocados auditivos. Ou seja, como o próprio nome já diz, a ideia é evocar potenciais auditivos. Então, dado um certo estímulo sonoro, feito a análise de como a atividade cerebral humana se comporta mediante aquele estímulo. Então, esse tipo de teste permite a extração de sinais que representam de maneira direta a atividade cerebral humana e também apresenta uma abordagem livre da subjetividade, ou seja, não é influenciada pela subjetividade do paciente. Quando falamos dos testes de potenciais evocados auditivos, é importante destacar que ele é feito dado um estímulo de áudio. Portanto, a maioria dos transdutores de áudio possui ao seu redor um campo eletromagnético, que pode interferir no mecanismo de captura da atividade cerebral. Portanto, o método mais utilizado são os fones de inserção. Este método é o mais difundido, porém, ele não é viável quando se trata de pacientes que possuem implantes cocleares. No caso, os testes de potenciais evocados auditivos podem ser realizados em campo livre. Recentemente, pesquisas têm mostrado que esses testes também se tornam válidos. Porém, foi notado que nenhum desses testes realizados por campo livre traz um padrão básico acerca de a quantidade de transdutores que vai ser utilizado, o modelo acústico da sala onde vai ser aplicado o teste, o posicionamento dos transdutores e demais características de cena e características acústicas. Então acaba se tornando um teste que é provado que é válido, também consegue evocar potenciais, porém não existe um padrão definido de como realizar esse teste. Cada um dos autores faz da sua maneira que acha mais correto. Daqui em diante, eu vou falar sobre como eu pretendo realizar meu trabalho, começando pelos objetivos. A ideia inicial desse trabalho, e como objetivo, era estudar e compreender os mecanismos associados à percepção humana de cenas sonoras complexas e desenvolver um modelo auditivo cerebral que forneça subsídio para o desenvolvimento e a otimização de sistemas de reprodução sonora. Ou seja, a gente quer criar um modelo baseado em percepção humana, porém livre de subjetividade. Só que, como eu posso apresentar a vocês, a gente teve algum problema voltado à restrição ocasionada pela pandemia. Ou seja, eu criei dois objetivos para a gente discutir daqui em diante que podem me permitir finalizar esse trabalho. Então, um segundo objetivo, ou seja, em um cenário pandêmico, poderia ser desenvolver um modelo padrão que possa ser recomendado para a execução dos testes de potenciais evocados auditivos em campo livre. Ou seja, eu dividi em dois cenários. No caso do cenário de pandemia que vivemos, um dos objetivos é estudar e compreender as necessidades dos testes que envolvem potenciais evocados auditivos e a interação binaural no tronco encefálico. Tendo isso como base, a ideia é propor, testar e validar um modelo acústico sonoro para a execução de potenciais evocados auditivos e seus derivados em campo livre. Ou seja,
Quando eu falo de derivados, são os potenciais evocados de curta latência, média latência e longa latência. E outros testes que têm a mesma finalidade e trabalham com esse tipo de sistema. E para que isso seja possível, a gente possui disponível uma clínica que está a fim de colaborar com o trabalho e fornecendo seus pacientes, e assim a gente pode ter recursos humanos para trabalhar, o que não está sendo permitido em um cenário ideal hoje, que é o cenário de pandemia. No caso do cenário ideal, a ideia seria fazer o quê? Construir um sistema de reprodução multicanal que permite a decodificação e a reprodução de diferentes tipos de áudio, avaliar a possibilidade de tradução do dicionário proposto por Alexandre Lindahl e seus colegas, avaliar também como os potenciais evocados auditivos se comportam com a reprodução sonora de diversas formas, ou seja, reprodução sonora espacial, reprodução mono, estéreo e as técnicas disponíveis de reprodução dentro da possibilidade do arranjo de alto-falantes, que seria aquele sistema de reprodução multicanal. E tanto em um cenário ideal quanto no cenário pandêmico, a ideia também é divulgar os resultados, publicar artigos, entre outros. A minha metodologia. A ideia, em um cenário que a gente vive, é estudar e adquirir conhecimento sobre os testes de potenciais evocados para poder modelar e propor um padrão de potenciais evocados em campo livre. E também no cenário que seria um cenário ideal, no caso a gente não tivesse influência de pandemia, envolver esses testes que eu falei sobre utilizar os potenciais evocados auditivos para avaliação de métodos de reprodução sonoro-espacial. Eu destaco que isso é uma pesquisa exploratória e que traz bastante risco por não se tratar de um modelo já conhecido ou já pesquisado anteriormente. Portanto, existe a probabilidade de os testes de potenciais evocados auditivos não caracterizar o sistema de áudio espacial. Para que isso seja possível, é necessária a construção de uma sala de escuta crítica. Claro, temos uma sala de escuta crítica que está nessa fase, que seria a fase de projeto. Então, provavelmente, essa sala não fique pronta para o término do meu trabalho. Depois, comparar os resultados objetivos com os resultados subjetivos, ou seja, comparar os testes de potenciais evocados dado a uma reprodução de áudio espacial e também aplicar métodos de testes objetivos por meio de questionários para poder ter um método de comparação e avaliar esses resultados. E agora, eu vou falar um pouco sobre o que já foi feito até hoje. Havia a necessidade de construir uma sala com o nosso sistema de áudio multicanal, ou seja, nosso arranjo de alto-falantes. Portanto, conseguimos uma sala provisória dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação que tinha um espaço em que estava disponível para a construção do arranjo. Claro, ele foi construído. Antes, a gente trabalhou no projeto dele e depois a gente executou esse projeto, a gente conseguiu pôr esse sistema para funcionar. Só que a gente notou alguns problemas. O primeiro problema foi o ruído de fundo dessa sala, ou seja, possuía um ruído altíssimo que estava fora das características necessárias para a reprodução de um sistema de áudio espacial. Portanto, a gente conseguiu trabalhar no tratamento acústico, fazendo um isolamento acústico. Claro, a gente conseguiu posteriormente reduzir esse tipo de ruído de fundo. Essas medições foram feitas em época de pandemia, a universidade também estava com ruído de fundo muito baixo, porém a gente conseguiu entrar praticamente numa norma NC20, que seria já algo aceitável para essa sala de escuta crítica. Claro, com o isolamento, ou seja, a gente isolou a sala de um ambiente externo, a gente ganhou o problema que o som ficou lá dentro. O que isso ocasionou? A gente tinha um tempo de reverberação na sala antes do tratamento de isolamento na casa de 1,15 segundos, ou seja, já era um tempo de reverberação alta. E esse tempo de reverberação passou para um valor próximo a 2 segundos, se tornando uma sala extremamente reverberante, então não sendo nada ideal, nada válida para a utilização do sistema que a gente montou. Esse sistema chegou a funcionar, ou seja, a gente trabalhou com plugins VST, com o primeiro algoritmo que é o AURAD, que é o All-Round Ambisonics Decoding. Esse algoritmo trabalha de forma híbrida com
tendo base as técnicas de Ambisonics e MDEP, ele consegue, além das fontes presenciais no ambiente, também simular fontes virtuais entre um conjunto de alto-falantes. Então permite também que a gente consiga elevar a ordem de reprodução, ou seja, a ordem dos harmônicos histéricos. O sistema funcionou, mas a reverberação atrapalha um pouco. E durante uma das disciplinas que eu realizei, que foi a disciplina de computação afetiva, eu quis trazer um pouco sobre o meu trabalho, que seria o quê? Avaliar a percepção humana acerca de uma reprodução de áudio sonoro espacial. Então, eu criei um cenário com 4 áudios de teste, a gente realizou os testes com alguns indivíduos, depois do projeto já ser aprovado no Conselho de Ética, e essa reprodução era feita por fone de ouvidos, ou seja, a gente tinha um sinal binaural e um sinal mono. E esses testes, a gente utilizou uma rede neural já conhecida, a rede chamada VGG, é uma rede que ganhou o concurso da Imaginet. A gente modificou suas camadas finais para avaliar as emoções propostas por Ekman. Então ele avalia se a expressão facial do indivíduo é positiva ou negativa, dado as 6 emoções de Ekman. E com isso a gente obteve alguns resultados até bons. Em conjunto com a avaliação objetiva, baseada nas expressões faciais, os participantes também responderam questionários sobre a qualidade do áudio percebida. E é notável que todos os áudios em azul escuro, que seriam os áudios de forma binaural, receberam uma avaliação mais alta. No caso da avaliação de expressão facial, os áudios que são música, que são os 2 áudios da esquerda, também receberam uma avaliação positiva. No caso dos áudios da direita, a diferença foi mínima, que pode ser desconsiderada que teve alguma diferença entre elas. Portanto, em reprodução de música, parece que a expressão facial do indivíduo consegue se alterar de forma positiva quando houve um áudio com a qualidade binaural, ou seja, aquela qualidade de cena sonora espacial. Porém, foi uma pesquisa inicial, tem bastante campo para trabalhar em cima disso. Não era o intuito da disciplina aprofundar nesse tema, mas pode servir como base para alguma pesquisa futura. E para finalizar, eu vou apresentar o cronograma previsto para o término deste trabalho. Como eu dividi o trabalho em 2 cenários, claro, que seria o alvo de discussão ou arduição de vocês daqui para frente, esse cenário foi composto em trimestres, ou seja, eu tenho mais 6 meses esse ano, o ano que vem, e mais o começo do próximo ano de 2023, que é até onde é o encerramento da minha bolsa. Então, no caso de trabalhar com avaliação de pé em campo livre, é necessário fazer um aprofundamento nos testes potenciais evocados e, junto a isso, começar o desenvolvimento de modelo do potencial evocado aditivo em campo livre, ou seja, ainda esse ano. Começar a trabalhar com testes de potenciais evocados em campo livre conforme modelo, analisar os resultados e lá no final, no mesmo conjunto de ideal, é a divulgação desses resultados, ou seja, a defesa da tese. No caso de um cenário ideal, a gente pode trabalhar com o desenvolvimento e a tradução de um questionário para testes objetivos de áudio espacial. No caso, o indicado seria o dicionário já proposto por Alexander Lindahl. Realizar testes de potenciais evocados auditivos em campo livre, ou seja, a gente vai utilizar um conjunto de sinais distintos, sinais monos, estéreo, sinal reproduzido por fone de ouvido ou binaural, sinal realizado por várias técnicas de reprodução espacial, como Ambisonics, VBEP, entre outras. Em conjunto com esses testes realizados de forma objetiva, utilizando potenciais evocados auditivos, também realizar experimentos psicoacústicos, ou seja, avaliar de forma subjetiva a impressão de imersão sonora, e com a finalidade de realizar uma comparação entre os testes objetivos e subjetivos. A partir daí, fazer a análise de resultados, escrever a tese, divulgar os resultados e fazer a defesa da tese. Eu queria destacar que nesse meio tempo de pandemia, a gente tentou fazer um tratamento acústico para diminuir o tempo de reverberação. Porém,
com acesso praticamente bloqueado ao laboratório, e a gente deixou de fazer esse tratamento até hoje, e nesse tempo a gente conseguiu um projeto para a construção de uma sala crítica ideal, ou seja, não compensa mais despender recursos financeiros para trabalhar em uma sala provisória, que daqui a pouco tempo vai ser migrado tudo para a nova sala que vai ser construída. Portanto, quando eu falo no cenário pandêmico e neste cronograma pelas barrinhas azul, que é trabalhar campo livre, a gente tem a possibilidade de trabalhar em uma clínica com pessoas que já estão lá, então tornaria viável também o trabalho com pessoas, mesmo que seja no cenário de pandemia. E essa clínica se propõe a fazer parceria sobre o trabalho. Obrigado.